Boa tarde a todos. Prazer ter aqui vocês com a gente nesse call trimestral. E, como de praxe, a gente começa trazendo na carta do gestor alguns destaques, tanto do ponto de vista macroeconômico, como também de cada um dos setores e cada um dos nossos fundos. Do ponto de vista macroeconômico, a gente teve um trimestre positivo mais uma vez, com uma revisão para cima novamente do crescimento de PIB em 2023. A gente tinha uma previsão, só recapitulando lá no início do ano, perto de 1%. No último trimestre já se falava em 2,3% de crescimento, e na última revisão a gente já está falando de 2,9%, um crescimento de quase 3% ano contra ano, que é uma surpresa positiva vis-à-vis o que a gente imaginava no início desse ano. O quadro de inflação continua com uma trajetória benigna, a gente continua vendo uma redução da inflação em linha com o aperto monetário que foi feito nos últimos trimestres, nos últimos anos, o que provavelmente corrobora as mensagens do Copom nas últimas reuniões de que a gente vai continuar vendo um ciclo de corte de juros fidedigno ao que eles vêm prometendo, neste momento com uma trajetória de corte de 0,5% a cada reunião, o que nos levará provavelmente para uma Selic terminal em 2023 de 11,75 e alguma coisa entre 9 e 9,5 no ano que vem. Alguns economistas têm divergido, alguns falam em 9, outros falam em 9,5, mas a gente acredita que a gente vai terminar o ano que vem com uma Selic de um dígito. No trimestre, a gente encerrou com 12,75, mas logo depois disso, no início do mês de novembro, a gente já teve mais uma reunião que trouxe a Selic para 12,25, que é o patamar atual. Falando de cada um dos setores, o setor de shoppings continua num momento muito positivo, na nossa opinião. O trimestre ele foi marcado por algumas datas importantes que são geradoras de venda, dentre elas o Dia dos Pais, a Semana do Cliente, que é uma semana que tem sido trabalhada pelos administradores na tentativa de criar um novo evento festivo, tal como é a Black Friday. As férias escolares de julho, que trazem um público de crianças em busca de lazer e cinema, e acabaram sendo no terceiro trimestre um grande alavancador de vendas e, consequentemente, de resultado para o fundo. A gente acabou tendo um resultado muito positivo. O Felipe Teatini daqui a pouco vai trazer mais detalhes, mas a gente colocou aqui três pilares. Primeiro, as campanhas inovadoras das administradoras para explorar essas datas comemorativas, como eu mencionei há alguns minutos. O início da queda da taxa de juros, né, que acaba trazendo um aumento do consumo, um aumento do acesso a crédito, e naturalmente a redução do custo de capital de alguns lojistas que acabam expandindo as suas operações. E, por fim, finalmente uma retomada do cinema, com alguns lançamentos blockbusters. É uma indústria que depende muito de alguns lançamentos que realmente chamem a atenção, como foi, por exemplo, a Barbie. Isso acabou sendo muito positivo para a atração de público nos nossos shoppings. Em termos de venda e NOI por metro quadrado, a gente teve crescimentos bastante robustos. Estamos falando de quase 10% em vendas por metro quadrado ano contra ano e 12,1% em NOI por metro quadrado ano contra ano. E a inadimplência também uma grande surpresa positiva, uma inadimplência líquida negativa de menos 1,6%, o que significa que a gente recuperou inadimplências passadas, antigas, mais do que a gente teve novas inadimplências. Em termos de M&A, a gente aumentou a participação do Cidade Jardim de 17% para 20%. A gente assinou um contrato de compra e venda para aquisição de mais 10% no Shopping Plaza Sul. Essa transação ainda não está concluída, a gente está transitando ela no CAD, que é o órgão anticoncorrência, e a gente deve ter surpresas positivas nas próximas 2 semanas. Tão logo a gente conclua, a gente vai anunciar ao mercado, e a gente pré-pagou aproximadamente 90 milhões de reais em alavancagens que o fundo tinha, dentre elas um pedaço de um CRI, e o restante, duas compromissadas que o fundo tinha. Todos os pré-pagamentos foram feitos sem qualquer multa de pré-pagamento. Além disso, logo depois do encerramento do trimestre, em outubro, a gente concluiu a aquisição de mais 6% no Shopping da Bahia, e com isso o XP Malls chegou a uma participação total de 18,10% no ativo, que é um ativo icônico, o principal shopping da Bahia, um dos principais shoppings do Nordeste, e a gente está bastante contente com essa participação.
No setor de galpões logísticos, a gente teve um trimestre também muito positivo, a gente chegou a um patamar de vacância de 2,3%, o menor patamar desde setembro de 2019, a gente sofreu um pouquinho com a vacância logo depois da pandemia, com a perda de alguns contratos, essa vacância chegou ao patamar de quase 9%, e a gente encerrou o trimestre com 2,3%, um patamar super saudável, considerando que a gente tem quase 1 milhão de metros quadrados de ABL no fundo. Destaque para dois ativos, especulativo Cajamar, que finalmente a gente chegou a 100% de ocupação, a gente alugou o último módulo de 15 mil metros quadrados para um inquilino que já estava no condomínio, e também uma alocação de 4 mil metros no Cislog Galeão, que é um caso super emblemático, um ativo no Rio de Janeiro, numa região super difícil. A gente comprou o ativo com 57 mil metros quadrados de ABL e quase 40 mil metros quadrados de vacância, e muito em breve a gente acredita que o ativo estará com apenas um dígito de vacância, e quem sabe, a gente também acredita nisso, a gente pode zerar a vacância nesse ativo, que seria um caso muito emblemático de gestão ativa e melhoria operacional do ativo. A gente encerrou também, logo depois do encerramento do trimestre, a sexta emissão de cotas do fundo, a gente captou quase 280 milhões de reais líquido de taxas, e com isso a gente também, assim como no XPMOLs, vem numa toada de reduzir a alavancagem do fundo. A gente já pré-pagou aproximadamente 35 milhões, a gente vai pré-pagar esse mês mais 60 milhões de reais, a gente deve concluir esse pré-pagamento ainda dentro do mês de novembro, e a gente hoje tem uma situação de caixa bastante saudável, bastante robusta, que inclusive é maior do que a alavancagem do fundo, então a estrutura de capital do fundo está bastante saudável. A gente concluiu ainda dentro do mês de setembro a amortização do GTLG11, isso já foi bastante divulgado na mídia, não foi uma decisão somente nossa, foi uma decisão dos principais cotistas do fundo, nós éramos um deles. A gente entende que essa amortização do fundo foi saudável para nós, porque era um fundo que vinha pagando um dividendo por cota abaixo dos pares, e um fundo absolutamente sem liquidez, portanto, nos travava bastante nesse montante, nesse investimento. O XPlog tinha 190 milhões de reais no fundo, porém, a venda para o HGLG foi uma venda um pouquinho abaixo daquilo que a gente tinha pago lá atrás, e como a gente tinha uma participação muito relevante, a gente acabou tendo um prejuízo. Esse prejuízo apareceu no relatório mensal do mês passado, mas a gente já está trabalhando em estágio super avançado para antecipar os recebíveis, ou seja, fazer uma cessão de crédito de uma venda que a gente realizou lá em 2021. A gente deve antecipar esses recebíveis ainda dentro do mês de novembro, acredito eu, nas próximas 1 ou 2 semanas, e com isso a gente vai antecipar o lucro dessa operação, e com isso a gente vai zerar esse prejuízo que a gente teve com a amortização do GTLG, e, portanto, a gente não antevê nenhum impacto negativo na distribuição por cota que o XPlog vem fazendo. Passando para o slide seguinte, a gente fala sobre o setor de galpões industriais. O XPIN também teve um trimestre positivo, ainda que um pouco menos positivo que o XPlog. A vacância do XPIN encerrou o trimestre com 11,1%, o que é o menor patamar também desde agosto de 2021. Ainda não chegamos ao patamar pré-pandemia, lembrando que o XPIN perdeu bastante inquilino durante a pandemia, muito por conta da gente ter inquilinos gringos, que muitos deles saíram do Brasil, e também pelo fato de ter contratos majoritariamente típicos, que são contratos com menores barreiras de saída. Alguns destaques aqui no trimestre: a gente teve uma nova alocação para Comfort Brasil no Jundiaí 1, uma nova alocação para Foco Energia no CEA, em Atibaia, e a gente teve a rescisão do contrato com a Ciola, em Jundiaí 1, ainda assim com um efeito líquido positivo na vacância do fundo. A gente teve uma inadimplência líquida um pouco desagradável no encerramento do trimestre, muito capitaneado por 2 inquilinos que são representativos na receita do fundo, mas 2/3 dessa inadimplência já foi equacionada agora no mês de novembro, e a gente está trabalhando ativamente para resolver o restante. Além de resolver a inadimplência, a gente continua muito focado em reduzir a vacância, a gente continua animado para que o XPIN volte para um patamar de vacância de um dígito ainda dentro desse ano. Bom, setor de lajes,
continua sendo o calo no nosso sapato, não é segredo para ninguém, a gente vem falando sobre isso aqui bastante nos últimos trimestres. Sem sombra de dúvida, é o nosso maior desafio, é o nosso maior problema hoje em dia, o XP Properties. A gente continua trabalhando muito fortemente, num lado, na redução da vacância do fundo, não está fácil, a gente tem percebido que, à exceção da microrregião da Faria Lima, com a Juscelino Kubitschek, a gente ainda vê bastante dificuldade para absorção de área bruta aqui em São Paulo, a gente ainda vê inquilinos com uma parcimônia muito grande para fazerem novas locações, todo mundo ainda em ponto morto, segurando novos investimentos, e, portanto, a gente tem feito novas locações ainda num patamar aquém do que a gente gostaria, e numa velocidade também aquém do que a gente imaginava. A gente fez uma nova locação no trimestre, foi uma locação pequena, de apenas um conjunto lá em Alphaville, 380 metros quadrados no White Tower, e fizemos recentemente, isso já no encerramento do trimestre, agora no finalzinho do mês de outubro, a gente alugou mais um andar no Faria Lima Plaza, a gente alongou e estendeu a locação que a gente já tinha para o Uber e, portanto, hoje a vacância do Faria Lima Plaza é de 6 andares e não mais de 7, como era antes dessa nova locação. Outro trabalho que a gente tem feito muito fortemente, a gente já vem reportando isso há bastante tempo, nos calls trimestrais e também nas lâminas mensais, é a tentativa de vender ativos com o objetivo de reduzir a alavancagem do fundo. A gente já fez uma transação no final do ano passado, quando a gente vendeu aquela laje na Avenida Paulista. A gente fez uma transação grande agora no segundo trimestre, quando a gente vendeu 220 milhões de reais em ativos que estão sendo recebidos a prazo. E a gente concluiu no trimestre mais uma venda também do Hightower em Alphaville, no patamar de 7 milhões e meio de reais. 100% desses recursos estão sendo destinados para reduzir a alavancagem do fundo. Sobre esse ponto, a gente continua trabalhando em vendas parciais, mas não descarta, como também a gente já vem reportando nos últimos calls e também nos relatórios gerenciais, a gente não descarta vender 100% do portfólio e amortizar o fundo. A gente, nesse momento, não descarta nenhum tipo de possibilidade. A gente considera que, no preço certo, a gente pode sim vir a vender 100% do portfólio e, consequentemente, amortizar o fundo. A gente precisa reconhecer que erramos na tese, erramos no timing, erramos na alavancagem, e, nesse momento, a gente tem sim considerado vender 100% do portfólio. Como a gente tem tido muita dificuldade de extrair propostas para fazer essa venda, a gente está trabalhando e evoluindo em conversas com alguns corretores, com alguns assessores que poderiam vir a nos ajudar, obviamente empresas de primeira linha, empresas de alto calão, e a gente acredita que vai tomar uma decisão sobre a contratação desse assessor ainda durante o mês de novembro, e provavelmente esse vai ser o nosso caminho. Tão logo a gente contrate esse corretor, esse assessor, a gente vai divulgar fortemente ao mercado e, naturalmente, o objetivo desse assessor vai ser trabalhar a venda integral do nosso portfólio para que a gente possa avaliar a amortização do fundo, tá? Bom, eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que vai dar continuidade à apresentação, focando aqui em XPMOLs, e, na sequência, a gente fala dos demais fundos. Obrigado, Carrás. Boa tarde a todos. Prazer para a gente falar aqui com vocês. Vamos lá, falando um pouquinho aqui então de XPMOLs. Como o Carrás comentou, nós tivemos um trimestre positivo em termos de performance operacional. Sem dúvida nenhuma, o Brasil vem aí consolidando, né, o nosso setor especificamente, consolidando essa recuperação pós-pandemia. Tivemos números de crescimento aí de vendas, principalmente, né, os same-store sales, que são as vendas mesmas lojas, um crescimento de 6%, same-store rent, que são os aluguéis mesmas lojas, com 3,4%, as vendas por metro quadrado de 1.535, a gente vê que o XP Malls realmente tem um nível de indicador operacional que assemelha muito aos principais participantes dessa indústria de shoppings aqui no Brasil. Uma taxa de ocupação de 95,9%, recuperando uma ocupação um pouco mais alta que a gente registrou no trimestre passado. Uma inadimplência líquida negativa de 1,6%, como o Carrasco comentou, isso representa mais recuperação de inadimplência de períodos anteriores, ou seja, de trimestres e anos anteriores,
do que a inadimplência propriamente gerada no terceiro trimestre especificamente. Descontos também em queda dos últimos trimestres, mas ainda num patamar relativamente mais alto do que a gente via pré-pandemia, muito ainda direcionado para cinema e lazer, mas a gente vê uma tendência de queda mais clara nesse indicador também. Aqui à direita a gente vê a evolução da nossa BL e a gente tem uma queda ali no final do primeiro trimestre e como a gente tem feito comunicado, a gente teve que tirar todos os indicadores do Via Parque dos nossos indicadores consolidados por uma decisão do administrador do Via Parque, que de fato não pode passar para os XPMOLs informações que são destinadas ao FVPQ especificamente, né, que é o FII pelo qual nós detemos a participação no Via Parque. Então, hoje o Via Parque não impacta mais os indicadores operacionais do fundo, não foi uma decisão nossa. Então, o Via Parque hoje ele é interpretado e descrito na nossa comunicação, nos nossos relatórios, como um investimento financeiro. Então, a gente só teve nesse trimestre um aumento de participação no Cidade Jardim. Já no próximo trimestre, nós teremos, com certeza, os 6% de aquisição do Shopping da Bahia, que a gente fez em outubro, e muito provavelmente os 10% do Plaza Sul, que já tiveram o decurso do CAD passado, né? Já foi aprovado pelo CAD, e a gente está aqui só nos finalmente aqui de assinatura para poder concluir essa transação. Pode passar, por favor? Aqui a gente fala um pouco do processo de desalavancagem do fundo. A gente fez um pré-pagamento de 20 milhões de reais do nosso CRI de 2018, que é o CRI que a gente levantou para poder comprar o portfólio da JHSF, entre eles o Cidade Jardim e Catarina. Além disso, nós fizemos o pré-pagamento de compromissadas de quase 70 milhões de reais, que tinha um custo CDI mais 1,44, o que levaram a uma amortização total de 90 milhões de reais quase 90 milhões de reais nesse trimestre, seguidas de uma de 20 que a gente fez no primeiro TRI. Então, a gente já amortizou esse ano mais de 100 milhões de reais em dívidas sem qualquer multa. A gente segue trabalhando aí em contato com um credor do fundo para viabilizar potencialmente mais uma nova amortização de dívidas ainda esse ano. Assim a gente espera que consiga fazer. O XPMOLs levantou em duas emissões, na oitava e na nona, aproximadamente 940 milhões de reais. A última foi concluída, a nona, já nesse trimestre. E ali a gente vai usar os recursos para, principalmente, a aquisição do Plaza Sul, otimização de estrutura de capital do fundo, né, as próprias dívidas que a gente pré-pagou e expansão de ativos do nosso portfólio que a gente segue fazendo. O Catarina teve a sua inauguração já em outubro, a gente vai falar um pouco mais disso na próxima apresentação trimestral. Lembrando que esse ano a gente já inaugurou a expansão do Cidade Jardim também. Temos expansões aí no Cidade de São Paulo, Internacional, Guarulhos, alguns shoppings importantes do portfólio, o próprio Shopping da Bahia também, que estão fazendo expansões relevantes. Pode passar. Aqui um pouco do aumento de participação no Cidade Jardim, né? Foi uma transação que não foi capitaneada por nós, foi uma estrutura que a JHSF, que já detinha 67% do shopping, engajou com o vendedor de 33%, montou uma estrutura com 3 fundos imobiliários que compraram essa participação e o XP Malls entrou como cotista de um desses fundos, o que levou a uma participação indireta de quase 3% no Shopping Cidade Jardim. É um shopping icônico, provavelmente o shopping pelo qual o XP Malls é conhecido, inclusive, e a gente ficou bastante empolgado aí com essa aquisição a um nível de preço muito interessante para um ativo de qualidade indiscutível. Além disso, a gente está em vias de confirmar, né, de anunciar a aquisição de 10% do Shopping Plaza Sul. É um shopping que a gente já tinha participação desde 2019.
A gente gosta muito desse ativo, ele é um ativo muito rentável, principalmente olhando a métrica relativa por metro quadrado. E a gente teve uma oportunidade de aumentar a participação e gostamos tanto que vislumbramos em breve potenciais novas aumentos de participação nesse ativo também. Podemos passar? Aqui, falando rapidamente sobre o processo de reavaliação de ativos do fundo, né? Como vocês sabem, todos os fundos imobiliários do Brasil são obrigados a reavaliar os seus ativos anualmente. No caso do XPMOLs, isso sempre acontece na virada do segundo para o terceiro trimestre, um trabalho que começa a ser feito em junho, mas tem a sua conclusão ali em finais de agosto, início de setembro. E nesse ano a gente teve uma reavaliação que aumentou o valor do patrimônio do fundo, né, a cota patrimonial, em quase 17%. Isso foi uma consequência, sem dúvida nenhuma, da inauguração da expansão do Cidade Jardim, que já tinha sido inaugurada antes da virada do semestre. Lembrando que a expansão do Catarina só foi inaugurada em outubro, então a reavaliação patrimonial que vai considerar o valor de mercado da expansão do Catarina no patrimônio do XPMOLs vai acontecer na próxima reavaliação, que virá lá em junho de 24. Além disso, uma performance dos ativos que tem sido consideravelmente acima do que a gente imaginava no início do ano e quando foi feito o laudo do ano anterior, em 2022, e obviamente um cenário macro que, se a gente compara com o período em que o laudo do ano passado foi feito, que foi um pouco antes, ali em abril de 22, obviamente em maio de 23 a gente já tinha um cenário de queda de juros, enfim, de macro, né, pós-eleição muito mais positivo que a gente teve no primeiro semestre do ano passado, sem dúvida nenhuma ajudou bastante nos laudos também. Podemos passar? Aqui um pouco dos indicadores operacionais do fundo, como a gente já falou, né, as vendas mesmas lojas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha esse histórico, porque a gente tem que lembrar que esses números de 21 e 22 eles eram sobre 20 e 21, que foram anos muito impactados pela pandemia, mas a gente começa a ver uma normalização dos números, os números de venda por metro quadrado mostram isso, né? A gente tem superado sempre o mesmo trimestre do ano anterior a cada novo trimestre, ainda que a gente esteja fazendo novas aquisições. Na nossa visão, esse crescimento mostra que as aquisições são qualificadas. A gente tem trazido ativos bastante qualificados, não só em termos de preço, quanto em termos de dominância, mas também em termos de indicadores operacionais, como a gente consegue ver aqui. A taxa de ocupação na mesma linha do mesmo trimestre do ano anterior e acima de 2021, uma inadimplência que a gente tem conseguido recuperar bastante inadimplência gerada nos trimestres anteriores. O número de inadimplência do primeiro TRI mostra como foi gerada uma inadimplência grande e ao longo desse terceiro TRI, conforme as vendas voltaram, a gente teve, como o Carrasco comentou, alguns eventos que levaram a bastante fluxo e vendas muito boas. A gente conseguiu recuperar a inadimplência. Os descontos, como eu comentei, ainda um pouco incômodos, um pouco mais altos do que a gente gostaria, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha um horizonte de mais médio e longo prazo, a gente vê que ele está numa tendência de queda e assim continuará nos próximos trimestres. Podemos passar aqui para falar de resultado. Acho que só, mais uma vez, a gente vem mantendo um aumento no nível de distribuição do fundo. O XPMOLs esse trimestre teve um crescimento de 15% comparado ao nível de distribuição que a gente fazia no terceiro trimestre do ano passado. E a gente fechou o trimestre com uma posição em caixa muito relevante de quase 816 milhões de reais, fruto das ofertas que a gente liquidou em junho e julho. A gente sabe que a gente vai ter um consumo relevante desse caixa ao longo dos próximos meses, conforme a gente evoluir nas aquisições. Lembrando que esse caixa é uma foto de setembro, então ele não considera a aquisição que a gente fez do Bahia já em outubro, do próprio Plaza Sul, que a gente vai fazer muito em breve, eventual amortização de dívida. Então, esse caixa vai ser consumido em montante não desprezível nos próximos meses, mas a gente tem uma posição de caixa muito confortável que dá uma saúde para o XPMOLs para seus próximos 2, 3 anos aí sem grandes dores de cabeça.
e a gente segue com um resultado acumulado não distribuído bem relevante que a gente tem usado para fazer frente a um crescimento e, obviamente, a diminuir a volatilidade na distribuição de resultado do fundo. E, por fim, o XPMOL segue se consolidando como um participante relevante na indústria. Acabou ficando apagado ali, mas a gente tem quase 20% da nossa posição de investidores hoje na mão de investidores institucionais. O XPMOL é o terceiro maior fundo imobiliário da B3 sob a ótica de quantidade de cotistas. A gente ainda tem uma alavancagem um pouco próxima a 600 milhões de reais. Lembrando que, como eu comentei, a gente tem esse foco aí na desalavancagem, na amortização de dívidas, ainda que hoje, considerando a nossa posição de caixa, a gente tenha um caixa líquido no fundo, né? Tem mais caixa do que dívida propriamente dito. A nossa cota teve uma performance importante, não só o XPMOLs, mas o IFIX todo teve uma performance positiva no trimestre, mas o gráfico mostra de forma muito clara como o XPMOLs descolou em relação ao índice e conseguiu ter uma performance muito expressiva nesse período, fruto aí das aquisições e, sem dúvida nenhuma, a reavaliação de ativos contribuiu muito para esse crescimento também, reavaliação do patrimônio do fundo, né? Eu acho que é isso. A gente agradece a todos aí pelo tempo e eu passo a palavra para o Luiz Bueno, que vai dar sequência aí à apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tatini. Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade para as apresentações, começando pelo XPlog. É um fundo que, como o Carrasco comentou no início da apresentação, ele segue praticamente em voo de cruzeiro. Ele encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma taxa de vacância de 2,3%, o menor patamar desde setembro de 2019. Essa taxa ela é resultado da locação do último módulo de 15 mil metros disponível no G200 do especulativo Cajamar, para uma empresa de logística que presta serviços para a Fenza, basicamente uma expansão da empresa que já é ocupante do próprio G200, e com isso nós zeramos a vacância do complexo em Cajamar. No Cislog Galeão, a gente realizou a expansão de 4 mil metros para o Grupo Ecoa, um dos locatários já presentes no condomínio também, e isso levou a taxa de ocupação do Cislog para 86%. O rendimento médio mensal do trimestre foi de 78 centavos por cota e representou um aumento de 2,6% em relação à média do trimestre anterior. Esse aumento ele é fruto basicamente da redução consistente da taxa de vacância, do repasse da inflação dos contratos e da distribuição do ganho de capital das parcelas da venda que foi realizada no ano passado. A definição dessa distribuição ela é sempre pautada numa estratégia de linearização dos dividendos ao longo do tempo. Então, a gente acaba levando em consideração essas projeções quando a gente toma a decisão de majorar ou diminuir a distribuição de rendimentos. Outro evento que impacta essa distribuição de rendimentos, e a gente já considerou nas nossas premissas de definição dessa estratégia de linearização, é a alocação do WTTP2 no final do ano passado para a escala data centers, que prevê uma opção de venda do imóvel uma opção de compra, do imóvel pela escala, no período de 24 meses, contados da data de assinatura do contrato, e uma opção de venda pelo fundo no final desse prazo, que depois de exercida gera um ganho de capital estimado em 77 centavos por cota, sem considerar a correção do IPCA. Outro evento que ocorreu no trimestre foi a sexta emissão de cotas, que captou 280 milhões de reais. Os recursos eles serão utilizados para a quitação das dívidas de curto prazo, que totalizam 95 milhões. 35 milhões já foram quitados e dentro desse mês a gente deve quitar os outros 60 milhões. E o remanescente ele vai ser utilizado para eventual aquisição estratégica pelo fundo. Ainda em relação aos recibos da sexta emissão, eles foram convertidos em cota no dia 3 de novembro e liberados ontem para negociação. O fundo ele possui uma BL total de 966 mil metros, uma taxa de vacância de um dígito abaixo de 3% e uma inadimplência líquida de 0,3%. Bom, passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente traz mais informações sobre a destinação de recursos da sexta emissão de cotas, que eu já mencionei no slide anterior, e também sobre a amortização do GTLG, que ocorreu no mês de setembro e trouxe um prejuízo de 15 milhões para a estrutura do fundo. Com o objetivo de neutralizar esse prejuízo, a gente está em vias de concluir a estruturação de uma operação de cessão pura e simples, de aproximadamente 50% do fluxo de recebíveis da venda do galpão frio que a gente fez em Cabo de Santo Agostinho em meados do ano passado.
Basicamente, a gente tem 60 milhões a receber, com 30 milhões de ganho de capital. Então, a ideia é antecipar aproximadamente 50% desse fluxo e gerar 15 milhões de ganho de capital. Passando para o próximo slide, por gentileza. Como a gente já indicou nos relatórios mensais, a gente segue essa estratégia de uniformização da distribuição de dividendos, considerando o nível de estabilidade que a gente acredita com as projeções de receita e despesas. E nesse último trimestre, a gente aumentou o dividendo médio para 78 centavos. E, do nosso ponto de vista, ressalvado aí algum evento não previsto, existem boas perspectivas para que ele seja, pelo menos, mantido ao longo dos próximos trimestres. Vale mencionar também que o fundo possui um saldo de distribuição acumulada por cota de 19 centavos que pode ser utilizado aí para fazer frente a eventuais imprevistos. Aí, seguindo para o próximo, por gentileza. O primeiro slide, ele apresenta a variação histórica da cota do XPlog, e nele vocês podem observar que a evolução foi sempre próxima do IFIX e encerrou o trimestre com um retorno total de 54%, superando o índice. O volume total negociado no trimestre foi de 232 milhões, mantendo-se praticamente estável se comparado com o trimestre anterior. O valor de mercado da cota de fechamento foi de R$ 113,40, que estaria aproximadamente 2,6% acima da cota patrimonial. Sobre o perfil de investidores, o veículo é bastante pulverizado. Acho que pode... Isso, obrigado. Sobre o perfil de investidores, o veículo ele é bastante pulverizado, com mais de 80% da base de cotistas concentrado em pessoas físicas e 17% institucionais. E o mês de setembro encerrou com mais de 312 mil cotistas. Aí agora passando para o próximo, que traz um pouco mais de informações sobre a composição do portfólio. O veículo ele tem uma concentração de 70% na região sudeste, praticamente metade no estado de São Paulo, 45 locatários, e a maior exposição seria a Via Varejo, com 13%, seguida por Leroy com 12%, Renner e Mercado Livre com 8%. Aproximadamente 2/3 da receita decorrente de contratos de locação atípicos, o que gera ali robustez e um grande nível de previsibilidade no fluxo de recebimentos do fundo. O segmento mais representativo é comércio varejista, o que é bem característico do setor. Indo para o contas a pagar, com caixa gerado pela amortização do GTLG e a sexta emissão de cotas, o montante de caixa ele superou as obrigações financeiras do fundo, então o fundo atingiu a posição de caixa líquido. Além disso, considerando a própria captação de recursos e o resgate antecipado de 95 milhões dos CRIs curtos, que eu tinha mencionado, a representatividade das obrigações financeiras em relação ao patrimônio ficará em aproximadamente 7%, aí um patamar bem controlado. Agora, passando para o XP Industrial, o rendimento médio mensal permaneceu no patamar de 65 centavos por cota, e o dividend yield anualizado, considerando a cota de fechamento de setembro, foi de 9,1%. É um fundo que segue uma trajetória de redução da taxa de vacância desde o início de 2022, quando ela atingiu 19%, fechando o trimestre, esse terceiro trimestre, em 11%, com uma absorção líquida positiva, que foi decorrente das locações de 3.700 metros no Jundiaí 1 para Comfort Brasil, 1.800 metros no CEA para Foco Energia, e também teve a rescisão do contrato de locação com a Ciola de 1.100 metros quadrados. O fundo ele tem uma BL total de 310 mil metros, com uma taxa de vacância de 11% e uma inadimplência líquida de 9,2%, que foram de 2 inquilinos, sendo que 2/3 dela já foi resolvida. Seguindo para o próximo slide, por favor. Como comentado ali na apresentação do log, seguindo a estratégia de uniformização da distribuição de dividendos, nós mantivemos o patamar médio de 65 centavos por cota no terceiro trimestre e possuímos um saldo aí de 17 centavos que poderá ser utilizado para fazer frente a eventuais imprevistos. Seguindo para o próximo, o primeiro gráfico ele apresenta a variação histórica da cota do XPIN. A gente pode notar que inicialmente ela segue uma trajetória parecida com a trajetória do IFIX, mas com a pandemia e o aumento da vacância e também da percepção de risco dos investidores em geral, isso acabou prejudicando o seu desempenho em termos comparativos, e o valor da cota a mercado encerrou o trimestre em R$ 86, equivalente
a 16% abaixo da cota patrimonial e com retorno total de 26%. Desconsiderando eventuais impactos de inadimplências, do nosso ponto de vista, a continuidade dessa tendência, dessa trajetória de aumento da taxa de ocupação, certamente contribuirá para a redução da percepção de risco do investidor no portfólio e deve reduzir esse gap entre o retorno total do fundo e do IFIX. O volume negociado foi de 30,1 milhões, com aumento de 18,4% se comparado com o trimestre anterior. E sobre o perfil de investidores, é um veículo bastante pulverizado, com 80% da sua base concentrada em pessoas físicas e 20% institucionais. E o mês de setembro encerrou com aproximadamente 46 mil cotistas. Passando para o último slide, ele traz mais informações sobre a composição do portfólio. Nós não tivemos aí alterações relevantes em relação ao trimestre anterior, lembrando que são informações que a gente publica mensalmente em nosso relatório gerencial. Em resumo, os imóveis eles estão concentrados no estado de São Paulo, com 60% em Atibaia, gerindo 30% em Jundiaí e 10% em Extrema, em termos de ABL. Apesar do tamanho do fundo, ele é bastante diversificado, tem 34 locatários e a maior exposição seria Centauro com 16%, Sogefy com 10% e Brasilata com 8%. Com relação aos setores de atuação, eles também são diversificados e as maiores concentrações estariam nos setores de comércio varejista e automotivo com 17% cada, seguidos por tecnologia com 14%. Passando pelo contas a pagar, o patamar segue estável, na verdade, representando 17% do total de ativos e foi contratado ali para fazer frente à aquisição do edifício Tucano em Atibaia, Jarinu e do edifício 100 Extrema. Agora, seguindo para o XP Properties. Bom, como a gente já mencionou também nas últimas apresentações, nos relatórios mensais, o Carrasco também salientou no início da apresentação, esse é um veículo que vem sofrendo bastante com o legado da pandemia e seus impactos aí no segmento de escritórios em geral, principalmente para o mercado de Alphaville, que sofre com uma elevada taxa de vacância, com a concorrência do excesso de oferta em algumas regiões em São Paulo, que estão praticando hoje preços de locação bastante agressivos e conseguindo atrair e reter a demanda que no período anterior à pandemia se deslocava para Alphaville e conseguia usufruir de uma estrutura de edifícios semelhante ao que você tem em regiões secundárias em São Paulo, mas para um preço de locação bastante inferior, mas hoje com esse excesso de oferta e esse nível de vacância, você acaba gerando uma pressão baixista e retendo, atraindo essa demanda para a capital e prejudicando ali que o ciclo de absorção em Alphaville siga no ritmo que ele seguia no pré-pandemia. Então, hoje ele tem um ritmo bem mais lento. Esses eventos, somados aos impactos das alavancagens, eles reduziram o patamar de distribuição e pressionaram a cota. E aí, passando efetivamente para os highlights, o fundo distribuiu 30 centavos por cota nesse trimestre, e com o término da carência do CRI Evolution e da REC 2017 no ano que vem, a distribuição deve sofrer reduções ao longo dos próximos meses, como a gente indica na projeção do relatório mensal. No trimestre, a gente realizou a locação de um quarto de laje no iTower, com a BL de 380 metros, e a venda de meia laje também do iTower, com área bruta locável de 760 metros. O montante dessa venda foi de 7,5 milhões, algo próximo de R$10 mil o metro, e os recursos foram utilizados para a redução das obrigações financeiras. Com essa transação, a BL do fundo ela reduziu para 65,8 mil metros quadrados e uma taxa de vacância de 46% sem inadimplência. Além disso, o fundo recebeu... Se puder voltar, por gentileza. Show, obrigado. Além disso, o fundo recebeu a segunda parcela da venda do portfólio e também usou esses recursos para diminuir as obrigações financeiras, e pela gestora a gente segue a nossa agenda de desalavancagem e potencial amortização do fundo. A gente está em tratativas com players estratégicos para avaliar a possibilidade de venda das participações, e a gente também não descarta a contratação de um assessor para auxiliar na coordenação de um processo de concorrência para a venda do portfólio. E agora, passando para o slide do fluxo financeiro.
Como eu já mencionei no slide anterior também, a distribuição de 30 centavos por cota nesse trimestre, com potencial redução no futuro, em virtude do término da carência do CRI Evolution e do CRI REC 2017. E passando para o próximo slide, por favor. O primeiro gráfico ele apresenta a variação histórica da cota do XPPR, o aumento da vacância e também da percepção de risco do investidor e sobre o veículo em si e o setor em geral, somado ainda ao impacto da alavancagem, trouxe reflexos negativos para a cota e o valor de mercado encerrou o terceiro trimestre em R$ 21,87 e 69% abaixo da cota patrimonial, com um volume total negociado de 21,5 milhões e um aumento de 24% em relação ao trimestre anterior. Sobre o perfil de investidores, é um veículo também bastante pulverizado, com 80% da base concentrada em pessoas físicas e 20% institucionais, e o mês de setembro encerrou com mais de 60 mil cotistas. Passando para o último slide. O fundo ele tem participação em 3 imóveis, o Evolution e o iTower localizados em Alphaville, representando 81% do portfólio, e o Faria Lima Plaza 19%, em termos de ABL. Os principais locatários são Shopee com 20%, seguido de Mac com 13% e Uber com 10%. Os setores de atuação eles são diversificados e abrangem comércio eletrônico, tecnologia, serviços financeiros, produção industrial e também produção cinematográfica. O contas a pagar ele foi contraído para fazer frente à aquisição do Faria Lima Plaza e do iTower, e como já mencionei, para reduzir esse patamar de obrigações ou equacioná-lo em definitivo, a gente direciona nossos esforços aqui para a ocupação das áreas vagas e geração de eventos de liquidez, não descartando ali a venda total do portfólio e a amortização do fundo. Aí, por fim, passando para o próximo, sobre os anexos, vocês conseguem ter mais informações com relação ao cenário macro, que o Carras fez um apanhado geral no início da apresentação. A gente deixou um slide também sobre ESG, nele a gente destaca os resultados do GRESB 2023, o Log Property Malls, que foram submetidos à análise dessa organização, alcançaram nota máxima em nível de divulgação de informações e receberam a classificação Green Star ali também. E aí, com isso, eu fecho o conteúdo aqui das apresentações e passo a palavra para o Paranhos. E a gente fica disponível nos nossos canais de RI e queria agradecer também a participação de todos. Obrigado, Luiz. Obrigado pela apresentação. Pessoal, agradeço a participação de todos aqui. Como o Luiz comentou, a gente está super disponível no canal ri@xpasset.com.br. Todas as perguntas que foram enviadas aqui já foram respondidas pelo time ao vivo aqui. E diretamente nas mensagens do Q&A. Então, se tiver mais alguma coisa, pode encaminhar por e-mail que a gente está à disposição. O qual foi gravado vai ser disponibilizado no YouTube e no site também dos fundos. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.